O que há por trás da leviandade e da agressividade dos discursos de Lula depois que saiu da prisão? Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes convidar você a participar de nossa campanha no Apoia-se. Nós somos um canal independente, nós somos um canal que não quer e não aceita patrocínio do governo. Nós queremos manter nossa independência e por isso é preciso contar com o seu apoio, com a sua participação. Você acessa o apoia-se/canal de Brasília e contribui com quanto você puder. Pode ser no cartão de crédito ou então no boleto. Sobre o Lula. Mesmo antigos aliados que se afastaram por conta da roubalheira têm certa dificuldade de entender a razão pela qual Lula optou por uma radicalização do discurso, por uma postura de extrema agressividade. Mas essas pessoas também, por terem conhecimento do modus operandi do Lula, fazem a seguinte avaliação: ele está sozinho. Ele não tem mais pontes com a oposição. O PT não consegue mais a hegemonia do discurso de oposição. Lula hoje disputa com Ciro Gomes quem vai ter junto à sociedade a imagem de responsabilidade que uma parcela da sociedade quer, que isso é do jogo democrático. Então o Lula, ao perceber que restou para ele fazer alianças espúrias com os grupelhos mais à esquerda e com a banda mais podre da política, com o Centrão, com o Renan Calheiros, com o Aguinaldo Ribeiro, com outras figuras mais presentes em denúncias de corrupção do que em atos políticos relevantes, o Lula foi radicalizando o discurso. Mas não é uma radicalização por convicção, mas por necessidade. Ele está isolado, ele está cercado apenas do mesmo bando. Se você olhar as fotos do Lula nas suas aparições públicas, você verá que ao lado dele estão sempre as mesmas figuras que aparecem nas denúncias de corrupção. São pessoas que foram denunciadas como beneficiárias de ajudas por Caixa 2. Então o Lula ficou cercado de um bando de puxa-saco que deve a ele, esse bando, que devem a ele essas pessoas, uma gratidão inclusive pelo enriquecimento que tiveram. O Lula sabe que para uma boa parte do PT, para uma boa parte da oposição, ele era mais importante preso do que relevante solto. Porque ele, enquanto preso, ele conseguia espaço na mídia, ele conseguia falar as baboseiras dele sem ser contestado. Aqui na vida real, no mundo real, o Lula não pode aparecer em público. O Lula não pode voar num avião de carreira. Ele precisa voar em jatinhos. Porque se ele for para dentro de um avião, ele vai ser linchado. Se ele aparecer no aeroporto, ele vai ser linchado. Então o Lula precisa se mover nas sombras da corrupção, nas sombras da troca de favores. O discurso mais radicalizado do Lula tem muito a ver com a própria percepção de que não há mais espaço para ele dentro da estrutura política nacional. A ele só sobrou o submundo. A ele só sobrou aquilo que a rapaziada fala que é o que de resto aos urubus restaria. Ele não tem mais uma perspectiva de futuro porque ele se nega a assumir as bandalheiras que fez no passado. São bandalheiras que a sociedade toda tem como realmente acontecidas. E o Lula não se dá o direito de fazer uma autocrítica. Continua querendo se passar por vítima, quando na verdade ele comandou o maior esquema de corrupção da história política nacional. O Lula quebrou empresas públicas, o Lula ferrou com o fundo de pensão dos trabalhadores das empresas públicas, o Lula deu dinheiro para ditaduras em vários países. O Lula foi abrindo embaixadas em qualquer beco, em qualquer fim de mundo, para fazer tráfico de influência.
O Lula bancou ditaduras em vários países com o nosso dinheiro. Hoje, sozinho, cercado apenas por puxa-sacos, o Lula radicaliza o discurso para se vitimizar cada vez mais. Mas esse discurso rancoroso, esse discurso irresponsável, esse discurso leviano, esse discurso de moleque velho, esse discurso só mostra claramente para nós, enquanto sociedade, que devemos ficar sim atentos na sua movimentação, acompanhar a sua agenda, de preferência com ovos nas mãos, para que ele saiba cada vez mais que não há mais lugar na nossa sociedade para figuras tão nefastas quanto ele, para figuras tão perversamente indignas de conviver num regime democrático. Lula, com o seu discurso raivoso, com o seu discurso rancoroso, com o seu discurso incendiário, não aponta para o futuro, aponta para um passado que deve ser tratado na justiça. Um passado que nós, brasileiros, definitivamente não queremos de volta. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.